e acho que a nossa psique, o nosso sistema nervoso, ele é formado por muito mais do que o pensamento. Então a gente traz essas memórias, né, de volta no movimento. Então eu acho que essa questão da terapia está sempre ali, caminhando junto, em todas as práticas artísticas. Mas, né, mas eu acho que na dança é um movimento muito forte, principalmente quando a dança vem desse lugar interno, né, e orgânico e individual, que não é imposta. É uma forma imposta, uma forma fixa. Houve uma palavra muito engraçada que expressaste hoje sobre a pele, ou a ideia da atmosfera, e acho que é muito interessante trazer para aqui e partilhar, porque quando nós pensamos na pele como na atmosfera, temos que imediatamente cuidar da nossa atmosfera e da do outro. Então eu não posso penetrar a atmosfera do outro sem esse cuidado e respeito e sem esse amor. E é muito engraçado. Eu tenho pensado, quando eu vi hoje no nosso ensaio, achei muito bonita essa ideia da atmosfera, da pele como atmosfera e não realmente a membrana distante. Eu queria dizer alguma coisa. Eu queria primeiro agradecer imenso a participação, parabéns. Foi realmente tocante, né, a performance, sobretudo porque é algo que não é dado a refletir, pensar, intelectualizar, né, mas a sentir. Né, e eu acho que o tempo foi esse tempo necessário mesmo para que a gente adentrasse, fosse adentrando essa atmosfera, né, do universo. E eu, o tempo inteiro me veio lá na hold, do Wim Hof, claro, né, sobretudo porque o hold ele vai falar de sustentação, né, e a coisa que eu achei assim, surpreendente no trabalho foi justamente esse, apesar de você ter dito que tiveram pouquíssimos ensaios, mas esse poder de sustentação que vocês mantiveram o tempo inteiro, dessa célula que se contaminava, que se autocontaminava, se autocanibalizava, se expandia, se contraía, virava uma coluna vertebral, de repente virava uma ameba, algum disforme orgânico, celular, e depois formava uma camada densa. Então várias sensações ali foram me atravessando durante a experiência, né, porque é uma experiência, e apesar desse coletivo, né, desse bloco, desse organismo, acho que é a melhor palavra, organismo, vocês também sustentaram, como o Gold e o Micropon, a singularidade. Em momento nenhum, assim, virou um modelo, né? Esse modelo não estava estabelecido, e eu acho que é por isso que a gente gosta tanto do Botor, porque ele é a subversão do modelo, né? E é justamente essa desconstrução, esse não modelo, e vocês sustentaram isso, vocês, né, expandiam e contraíam como um organismo. Eu acho que tem uma política do toque aí forte no trabalho mesmo, né? Sobretudo quando vocês trazem outros olhos, que são as luzes, né? Sentir necessidade de ser mais escuro o espaço até, né? Para ter mais jogo de sombra e luz, né? de pedaços, de partes do corpo que não fossem totalmente vistos, né? Mas que fossem eroticamente simulados, né? Algo que é aquilo, é uma bunda, é um peito, é um braço, é uma, né? Que fosse mais, porque eu acho que a luz, ela é esse outro olhar, né? Um olhar que a gente não está vendo no olho de vocês, mas a gente está vendo no olho de vocês, porque é só, né? Como diz Arthur, tirar, é o corpo sem órgão, né? Tirar o olho do lugar e botar em outro, né? E aí vocês trouxeram outros olhos. E teve momentos que eu, assim, saí de vocês e fui para os olhos do espaço, porque eram outras derivas, né? Era uma cartografia, um trajeto, outro, né? Vocês
né, que talvez esse olho de vocês também, né, esse olho prolongado, ficasse mais evidente. Aí chegou a minha pergunta. Como é que vocês, né, aí eu pergunto do grupo, né, como é que vocês se sentem nessa experiência? Né? O que é que atravessa vocês? Assim, porque não é, eu imagino que não seja só um lugar do acompanhar a escuta, né, do outro, né? Essa coisa da trama, que não foi trama, você falou outra palavra, mas a ideia de trama, essa ideia de trama, né, ela está clara, mas como é que vocês sentem dentro da experiência, né, porque uma coisa sou que eu sinto, mas vocês de dentro dessa experiência, né, nessa escuta, nessa respiração junto, como é que vocês saem dessa experiência? Essa é a minha pergunta. Agradeço a pergunta e estou muito curiosa para ouvir o que o pessoal vai falar. Bom, é muito prazeroso, né? É uma sensação que eu ainda estou assim, de êxtase, de relaxamento. E assim, quando acaba, dá uma... Ai, não acaba, sabe? Dá vontade de ficar ali alinhado, porque é tão bom. E é interessante porque tem uma componente do grupo que não está aqui. E ao mesmo tempo é interessante que tem novos componentes no grupo, né? Então, e é como se a gente já estivesse junto há muito tempo e ao mesmo tempo fico com falta da outra que não está. Né? Então é uma sensação que vai mudando a gente de uma maneira assim, muito forte na sensação, mesmo que eu não encontro ele, não ligo para ele, não falo com ninguém, blá blá blá, mas é uma coisa difícil de explicar. Essa ligação, não sei, embora a gente trocou na Casa da Dança, era um grupo, um pedaço dele está aqui, o outro foi anexado depois da residência, mas são todas pessoas com quem eu trabalho, eu já conheço bem, e já me conhecem também, assim. Então, de certa forma, tem uma linha aí de, eu acho quase, não gosto de falar a palavra técnica, mas tem um conhecimento de como me aproximar do outro, como chegar nessa relação, que foi partilhado mesmo que a gente não tivesse todos juntos no mesmo espaço. E isso vem aqui, né? Então, quando a gente fala foi muito não tem nada ensaiado, é mentira, na verdade, não tem ensaiado no sentido clássico da palavra, porque aqui é tudo absolutamente ensaiado, porque a gente treina todo dia, porque todo mundo dança o tempo todo e técnicas parecidas ou juntos, né? Então eu acho que essa linha que liga todo mundo é esse estar em movimento juntos, e daí forma esse corpo, eu sei abrir. A gente termina a performance, aquela parte que no final a gente tem sempre alguma coisa que a gente imagina, né? Ouvindo o coração da outra pessoa e disponibilizando o nosso para que ele seja ouvido. Então, eu acho que isso é uma metáfora disso, assim, a gente é treinado para fazer isso, para ouvir e para ser ouvido. Então, essa interação ela vai rápido, assim, né? A gente sabe chegar lá na hora da performance, assim, basicamente isso. Queria fazer uma pergunta. Bom, a gente brasileiro veio um grupo em Almada, lá na Casa da Dança, e era um espaço bem amplo. Não vou entrar na luz, porque era um espaço totalmente diferente, né? Engraçado, tinha uma luz natural. Mas lá havia divisões com fios, e cada um tinha os seus espaços e depois iam se um espaço do outro, no fim aquilo é desconstruído.
aqui é um espaço, assim, é o oposto do que tinha lá, para mim como público, né, que não sou da área da dança. Mas como foi essa integração, essa adaptação de uma coisa que era tão diferente, mas assim, sentir a mesma emoção e sentir essa mesma unidade, a coisa do corpo único, mas individualizado também. Né? Isso que eu acho interessante, são todos juntos, aquele, como você falou, pernas, braços, cabeças, mas cada pessoa é única também. Né? O toque tem essa, como você falou, é no corpo sutil. Como foi essa Essa pergunta é muito interessante, eu vou falar já dela. Eu só queria ouvir, alguém mais quer responder a pergunta da Ana Vitória, porque eu ainda estou... Gonçalo quer fazer a pergunta, assim, fica quietinho, depois fala meia hora. Gonçalo, você quer dizer alguma coisa? Aí vem um discurso assim. Não, neste momento não. Neste momento. Cesar? Eu estava a pensar um pouco nessa miniatura de uma comunidade, se calhar, que acontece aqui. Tínhamos um grupo de pessoas que começámos na Casa de Dança, lá na Almada, e juntaram outras pessoas. Temos a liderança da Cristina aqui com a visão que nos, de uma forma, guia, mas também envolve muito no processo esta transformação e a escuta e a adaptação para o espaço, para o grupo. Portanto, para mim, sim, é um pouco fazer essa observação de como isso aplica na nossa sociedade, como nós conseguimos realmente fazer esses tipos de adaptações nas comunidades diferentes e como lidamos com não quero dizer hierarquia, mas de uma forma liderança. E também como comunicamos com essa liderança. Agora, foram estas questões que me surgiram. É bem interessante você falar, porque a Cezanne, por exemplo, é da Turquia. Nós somos imigrantes, né? Tem essa viagem, essa adaptação a uma outra cultura. Então é uma visão que também é muito cabível dentro desse contexto. Como eu chego num grupo novo, né? E como é que eu vou me abrir e também colocar os meus limites, porque isso aconteceu aqui várias vezes. Da gente no toque ali, a gente tinha que em momentos impor algum limite, até onde pode ir. Eu vou falar coisas assim que ela, por exemplo, estava com o pé quebrado há pouco tempo, então o pé dói, como é que todo mundo toma cuidado com aquele pé, hoje ele está de um jeito, amanhã está de outro, e chegar num lugar novo, né? E como eu me adapto a essa total alteração aberto, mas cuidando de mim ao mesmo tempo. E aí eu vou chegar na tua pergunta, Letícia, que é importante. Eu já tinha falado, a Casa da Dança é um espaço amplo, todo de vidro no Rio, e que não tem como barrá-los ali. E eu trabalhei com eles visualmente muito, linhas, não é nem linhas, é quase vetores, que cruzam o corpo e vão para o espaço. E aí aquilo que a Ana Vitória narrou, até eu fiquei muito feliz, porque foi exatamente isso, assim, a gente estava seguindo linhas e luzes, e era como se a luz estava com uma lanterna na mão, mas a luz saía da minha mão, a luz sai do meu pé, da minha cabeça, a gente vai trocando. Então essa visão de para onde vai a linha do meu corpo era muito importante. E, na verdade, eu coloquei aqueles fios de tecido na Casa da Dança inicialmente como um treino para trazer essa sugestão da linha no espaço. Tive críticas de que a gente não usou a linha no contato e tal, mas a minha intenção não era pegar na linha e ter esse contato de pele, porque eu nem estou trabalhando nisso. Era justamente sugestionar psicologicamente ali uma extensão de linha
e aquilo ficou como uma cenografia na Casa da Dança e que separa o espaço e corta o corpo, de certa forma a gente podia usar aquilo. Aqui é outro espaço mesmo, e como a gente estava trabalhando esse toque sutil do corpo como atmosfera, eu achei que esses vetores, essas linhas de tensão poderiam se transcender um pouco, serem mais abstratas do que um tecido, né? Que pode ser que eu volte a usar numa outra ocasião. Mas a própria luz emite esses feixes. Exato. Eles estão aí. São fichas. Então, aí eu quis trazer para essa sublimação do material, né? Porque o livro próprio, agora indo para o livro da Bell Hooks, o último capítulo do livro se chama Quando os Anjos Falam, uma coisa. E ela está falando dessa transcendência do amor, assim, que não é eu e ele, ou eu e ela, é para onde isso vai como uma fumaça, né? Então, até o material também é conceitual, que a gente trabalha na arte, né? Uma pessoa que pinta, que faz escultura e tal, sabe disso. O material, ele é conceito também. Então, eu quis trazer mais próximo desse conceito de sublimação da relação e da presença, que acompanha o toque e o corpo que a gente trabalhou. Não é um corpo acrobático, que embora em momentos, para não pisar na cabeça de alguém, a gente tenha que trazer isso. Mas é um corpo sutil, um toque sutil e um material também intangível, sutil. E essa transição, para mim, foi muito natural. Agora vocês podem falar, quem experienciou essa mudança ali, eu acho interessante. Por acaso surgiu uma ideia, agora, mesmo só durante a performance, ter visto também e por ter estado lá. O Manuel fez um dos ensaios com a gente também. Depois fiz lá a conversa no final da Casa da Dança. E uma das coisas que me surgiu como uma possibilidade para acentuar esse caráter da luz e dessas linhas, e para ser um bocado um híbrido entre aquilo que aconteceu na Casa da Dança e aquilo que aconteceu aqui, talvez com uma máquina de fundo, assim, se conseguisse visualizar melhor o fecho da luz. E também, ao mesmo tempo, acentuar um bocadinho o caráter de forma comum, forma coletiva. E pode ser interessante, não sei, pode não resultar, mas é uma possibilidade que me surgiu quando estava também a apreciar os desenhos da luz. Pensei, isto com uma máquina de fundo via-se o percurso. Fica mais claro. Exato. Eu acho que eu sou muito minimalista. A gente na Casa da Dança trabalhamos com vários elementos para testar, assim, né? Então eu pus um sapato só para tirar o equilíbrio, antes fazer o corpo vertical humano normal. Mas eu acho que a gente já está trabalhando aqui com um monte de foco, né? A palavra é o movimento, é o outro, a luz. E para mim já está coisa demais. Assim. Agora, já que você é minimalista, uma coisa também que eu senti que poderia trazer outra textura também. Para mim, os roupas, mais pele. Assim, sabe? Assim, deu vontade de ver a coluna de vocês, sabe? Assim, os ossos. Então, menos coisa a gente vai incorporando. Sabe? Se é para tirar, a gente mais uma outra textura, coisa assim. isso aqui já é, né? Aquele bolso, sabe? O bolso atrapalha o botão, né? Eu tinha pensado em não roupa, né? Assim, aí a gente inicialmente ia fazer só com isso. Porque também aí tem uma questão cultural e tal, que eu não queria entrar na nudez direto, porque aí também nada, não tenho vergonha, não acho imoral nem nada. Aliás, tem uma peça maravilhosa, a Unimoral, que ela faz a peça inteira nua, e aí no final você já nem percebe mais que ela está nua. Mas eu não quis começar com isso, também para o grupo ir se conhecendo, porque o contato é muito íntimo. Né? A gente está se tocando ali em todos os lugares, né? Assim, e então, para começar a trabalhar, para a gente começar a se conhecer, eu achei que era melhor manter uma... Mas a ideia era só a minha pele, aí no começo eu achei muito flat, muito uma coisa só, e a gente está trabalhando essa negociação. Então é a negociação entre o meu espaço, o espaço do outro, o interior e o exterior,
como eu negocio o meu equilíbrio com o equilíbrio e ajudo a outra pessoa. Então eu falei, vamos metade com a nossa roupa e metade com uma roupa comum e a gente vai começar a pesquisar essa negociação. Mas está tudo isso ainda, como toda performance, em progresso. Eu gosto dessa imagem de ver ainda mais a gente que trabalha tanto esse movimento cabeça cóccix, para quem que tá o tempo todo ali, né, nessa respiração ondular. Eu acho que seria lindíssimo ver. Então, gente, fica aí a sugestão para vocês irem adaptando aí. Assim, quem sabe daqui para cima, não sei. Fala, Renato. Então, deixa eu falar. Renato está acompanhando a gente também desde o começo. Tá aqui. Renato também dança. Também dança. É que eu falei, a Ana falou comigo assim, você também participa. Eu falei, claro, senão você não consegue trabalhar uma imagem, um movimento, um fluxo, né? Se você não está dentro. Ou você está dentro, ou você não está dentro. Ficar mais ou menos, aí não rola, aí tu atrapalha. Tem toda a razão. Olha, uma ótima visão para uma pessoa que trabalha assim. Eu já trabalho assim há muito tempo, até com a Mir, que está na rua, e tudo isso me trouxe muito essa relação de estar dentro do espetáculo ou não estar dentro, né? Então acho que aqui eu também faço desse jeito. Mas o que eu queria falar, porque eu já acompanho, né, desde a da dança, né, e eu reparei hoje, porque eu não tinha visto ainda, eu cheguei aqui há pouco, né, já quase. Então, essa relação de hoje com o outro é brutal, assim. Tudo bem que tem o mesmo sentimento, mas lá você vê um bloco de pessoas, você vê um conjunto. Aqui, como a Ana falou, porque lá você tem a visão de ver os corpos, de ver os vários corpos se fundindo, e o espaço era maior também, os corpos trabalhavam mais em células separadas, depois as células se juntavam, né? Quem não assistiu. E quem não participou também, porque o grupo aqui está meio a meio, então quem não participou também não teve essa sensação, mas quem participou dos dois deve ter essa sensação das células se juntam. Aqui parece que as células já estavam praticamente unidas, elas não se encontraram, elas já estavam juntas. E essa coisa da luz é uma coisa muito legal da revelação, como a Ana falou, porque quando o espectador está vendo, lá, como eu falei, você vê um bloco e você percebe, você fica ali olhando com uma visão mais assim, aberta. Aqui não, como a Ana falou, ela é revelada, a luz revela os momentos, então você não sabe para onde acontece, é que nem aquele que ele chama aqui de pirilampo, né? Que a gente chama de vagalume, né? Que vai piscando assim, e você vai vendo flashes de luz aqui, vai vendo detalhes. Quando você olhou aquela expressão, ela já sumiu. Você não consegue acompanhar aquela expressão com mais tempo. Quando tem luz, você consegue. A pessoa está fazendo uma expressão, um movimento, você está vendo o movimento do começo ao fim. Com a luz, ela revela de acordo com as pessoas que estão a trabalhar com a luz. Então, são flashes. Isso é muito interessante, estou falando no sentido de você estar olhando essas expressões e o teu cérebro trabalha com muito mais informações rápidas. Isso eu achei interessante nesse ponto. E no sentido das pessoas que trabalharam também, eu achei interessante até saber como porque você, no outro trabalho, quem trabalhou lá, não trabalhou com uma luz, uma lanterna. Vocês trabalharam com um elemento novo agora. É como se estivesse com um pincel de luz fazendo o trabalho. Então, eu acho que tem uma relação diferente também nesse ponto, né? Tá com um objeto na mão para você usar aquilo para compor e revelar, né? Eu não sei, hoje a gente, na verdade, a primeira vez que a gente fez com a luz todo mundo foi hoje. Né? Não teve muito ensaio com a lanterna. Sim. E ela, de certa forma, teve momentos que a gente tinha que lembrar, né, do gesto, porque a lanterna ficou tão forte que a gente começou a perder o gesto da mão, né? A gente até teve que marcar alguns. Então é um elemento muito, pelo menos para mim, cenicamente forte, e nem todo mundo tinha lanterna aqui. Então a lanterna a gente estava a partilhar, ela ia passando de uma mão para outra, e quem não estava com a lanterna
externa também tinha a questão de trabalhar ao contrário, de seguir a luz. Então, realmente a luz foi... Mas agora é trazer as coisinhas de volta, né? Assim, como o corpo vai acordando para prestar atenção em todos os elementos. E eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, aqui manter essa atenção do outro, da luz, do gesto. Não, sim, mas eu estou falando que é uma resposta diferente na estrutura Eu estou concordando com você. de ação, de Mudou próprios bailarinos. completamente. E aí, Até porque você respondendo para a Letícia, é isso mesmo, virou. Você tá Mas o tecido está aqui ainda. Porque assim, o corpo ele é um arquivo de percepções. A gente passou por aquele treino do tecido. Né? Então, a gente trabalhou aquelas linhas. E o tecido não está aqui, mas ele está aqui. Assim, está na memória espacial das pessoas. E a questão do público. O público aqui é um elemento, é como está lá, é tipo fly on the wall, música na parede, todo mundo de longe vendo esse objeto cênico. Aqui é fly on the soup, mosca na sopa. Não, então, vocês fazem. Eu pensava que a certo ponto vocês iam envolver a gente também. Não, a ideia é trazer isso. Mas isso é a parte mais difícil de performance, instalação. Que assim, claro que vocês querem ver, as pessoas querem ver, então a tendência é chegar e sentar num canto. Né? E também deixar, por um respeito de deixar o espaço para a gente se mover. Quando eu falo que é uma instalação dança, o que eu gostaria era que as pessoas também, não estou me enxergar direito daqui, eu quero ver de outras perspectivas, então ter essa liberdade de cruzar o espaço. Eu sinceramente já fiz umas 4 instalações de dança e até hoje eu não consegui chegar aí com o público, assim, de deixar as pessoas à vontade, porque o movimento e a presença daquelas pessoas ali no meio já cria uma atmosfera. Vamos vendo, né, como é que isso vai trazendo, mas a ideia era mesmo trazer para essa interação, mas aí, voltando para o contato sutil, de uma forma sutil, sem forçar isso também, né, sem forçar uma interação para uma pessoa que só veio para assistir e não quer estar no centro da atenção, não quer participar. Tem essa delicadeza e esse respeito, então como é que a gente vai descobrindo isso? Então a gente precisa apresentar mais muitas vezes. Eu consegui fazer isso, tá? Eu consegui fazer essa interação. Eu estava me movimentando. Eu consegui ver esse Eu tive lado. vontade várias vezes de circular, mas aí eu ia passar na frente do público. Né? Então, eu acho que tem que se criar mesmo esse circuito, né? Tem que ser sugerido, porque senão a gente fica, eu fico constrangida. Então, eu acho que o ideal para começar talvez seja falar para as pessoas. É como se fazer uma pequena introdução de alguém na porta falar, olha, você pode circular, você pode passar pelos performers, lógico, né, com bom senso. Espero que todo, em geral as pessoas têm. Mas gente, a gente vai ter que terminar, né, cara? Temos que terminar, vai fechar aqui, né? Teve o limite. Eu agradeço muito você, a casa do Jardim, ao Bernardo, a Casa da América Latina, e a vocês, assim,